O governo norte-americano aumentou sua taxa de juros para 4,75% e 5% ao ano. E isso aumenta muito o interesse dos investidores. Afinal, quem não quer receber 5% ao ano em dólar no investimento mais seguro do planeta Terra? Só que se você não é residente norte-americano, eu sinto em dizer que você não pode comprar os títulos do Tesouro norte-americano, a não ser que você use o artifício do nosso maravilhoso ETF. E segundo pesquisas recentes que eu fiz, existe um ETF chamado TLT, e ele tem sido um dos mais procurados pelos investidores nos últimos tempos. Então, hoje nesse vídeo, eu quero falar tudo, cada detalhe sobre esse ETF para você poder tomar uma decisão de investimento, se vale a pena ou não investir nele. Então, bora pro vídeo. Se você é novo aqui no canal, provavelmente você não está nem entendendo do que eu estou falando. Então, vamos lá, vou te explicar. Existe uma parada, um tipo de ativo aqui no mundo dos investimentos que nós chamamos de ETF, que significa Exchange Traded Funds. E resumindo toda a ópera, nada mais é do que um fundo de investimento listado na Bolsa de Valores. E eu particularmente gosto muito dos ETFs passivos, que basicamente são ETFs que seguem índices, que seguem regras de investimento para comprar as ações. Então é muito simples, se eu quero um ETF que possui uma regra de comprar apenas empresas chinesas, é isso que ele vai fazer. Ele vai comprar empresas da China e pronto. É isso que é um ETF. E investir em ETFs traz diversas vantagens aos investidores. Nem cabe falar essas vantagens aqui nesse vídeo. Mas se você quer saber mais sobre isso, vai lá no nosso canal que já tem muito vídeo só sobre ETF. Mas quero te dizer um cuidado. Investir em ETF é um caminho sem volta. A partir do momento que você começa a investir nisso, você vai querer ficar só nisso. Então, se entrar no nosso canal, toma cuidado, tá bom? Mas então, o que é o ETF TLT? O ETF TLT basicamente é um ETF que compra títulos do Tesouro americano, mas ele possui uma peculiaridade, uma especificidade de comprar títulos com vencimento maiores do que 20 anos. Ou seja, são títulos que vão vencer para lá de 2043, 2050. Só que essa característica extremamente específica faz esse ETF se tornar muito bom, como também ele pode se tornar muito ruim. Tudo vai depender do momento que você está e da forma que você vai colocar ele na sua estratégia. Então o intuito desse vídeo não é dizer se vale a pena ou não investir no TLT, mas sim eu vou explicar cada detalhe sobre esse ETF, o que essa característica impacta no seu investimento, para aí sim você ter todos os artifícios para poder analisar mais a fundo esse ETF e ver se ele cabe na sua carteira. Primeiro ponto, aqueles detalhes básicos. Taxa de administração, 0,15% ao ano. Exposição geográfica, claro, 100% nos Estados Tá E os ativos, setores que ele investe, 99,4% no governo americano e os outros 0,6% está ali em um caixa em dólar. Mas na prática podemos dizer que é 100% no Tesouro norte-americano. Segundo ponto, o ETF TLT pode valorizar em quase 65% em pouquíssimo tempo. O ETF TLT caiu mais de 40% desde o seu pico histórico. A gente não via ele nesses valores atuais de aproximadamente 100 dólares desde 2010. E muitas pessoas acreditam na teoria que ele vai subir mais do que 65% em um período de tempo curtíssimo. Isso porque existe um fenômeno extremamente complexo aqui no mercado de investimentos que a gente chama de marcação ao mercado. Não cabe nesse vídeo aqui explicar detalhadamente o que é isso, mas de uma forma extremamente resumida. Quando a taxa de juros de um país sobe, o preço dos seus títulos de renda fixa caem. E quando a taxa de juros de um país cai, os seus títulos de renda fixa sobem. A gente pode observar isso nesse gráfico aqui. Existe uma completa descorrelação entre a taxa de juros de um país e os títulos de renda fixa desse mesmo país. E a grande questão aqui é que o mercado já está prevendo que a taxa de juros norte-americana vai começar a cair até em 2025, 2026. Ou seja, se a taxa de juros realmente começar a cair como a previsão está dizendo, os títulos do TLT podem sair de 100 dólares que ele está atualmente e chegar em breve em 170 dólares como era anteriormente. Uma alta aí de mais de 60%. Terceiro ponto, esse é um ótimo ETF para fazer marcação ao mercado. Já que eu vou falar de marcação ao mercado de novo, deixa eu tentar te explicar de uma forma mais prática como funciona isso.
Imagina que a taxa de juros de um país está em 10% ao ano. E aí você, como investidor, vai lá e compra um título desse país por R$100. Se a taxa de juros desse país cair para 8% ao ano, você tem um título que vale ouro em suas mãos. Afinal, o título daquele país, as pessoas que vão comprar um novo título por R$100 vão conseguir uma rentabilidade de 8% ao ano, enquanto você tem um título que vale 10% ao ano. Ou seja, você não vai vender esse título a R$100. Provavelmente você vai vender ele por muito mais. Então, aquele título seu que valia R$100, com a queda da taxa de juros, você vai querer vender ele mais caro. Por isso que quando a taxa de juros cai, o seu título sobe. Agora, o contrário também é verdade. Se a taxa de juros do país subir para 12%, o seu título que rende 10% já não é tão valioso assim. As pessoas não vão querer comprar ele por R$100. Então, se você quiser se desfazer desse título, você vai ter que colocar ele um preço abaixo de R$100. E é exatamente por isso que quando a taxa de juros de um país sobe, o seu título cai. Agora falando do TLT especificamente, por que ele é ótimo para essa marcação ao mercado? Simplesmente porque o mundo todo já está prevendo que a taxa de juros norte-americana vai começar a cair. Já temos gráficos como esse aqui que estão mostrando essa taxa de juros caindo. Não vai ser viável os Estados Unidos continuar subindo a taxa de juros, sendo que diversos bancos já estão quebrando. Injeção de liquidez está acontecendo no mercado, então de fato essa taxa de juros tem que começar a cair para o mercado não ter uma crise. Mas mesmo assim, tendo essa previsão quase certeira de que os juros vai cair, o ETF TLT nem se mexeu, ele ainda está no mesmo patamar de preço, então pode ser uma oportunidade realmente única. Quarto ponto, o ETF TLT é extremamente volátil. Antes de tomar sua decisão de investimento, você tem que saber uma coisa sobre renda fixa. Quanto maior o prazo de vencimento dos títulos de renda fixa, mais volátil esse ETF, esse título de renda fixa vai ser. Ou seja, o ETF TLT tem um prazo de vencimento acima de 20 anos, o que torna ele extremamente volátil. Eu até fiz esse gráfico aqui para vocês verem a comparação. Eu comparei o ETF SHV, que é de curto prazo, o IEF, que é de médio e longo prazo, e o TLT, que é de longuíssimo prazo. E como vocês podem ver aqui, apesar do TLT ter rentabilizado melhor do que os outros, ele é muito mais volátil. Então sim, pensando num investimento de longo prazo, você tem que levar em consideração essa volatilidade do TLT, se essa volatilidade cabe ao seu perfil de investidor ou não. Eu gosto de dizer que o ETF TLT possui quase uma volatilidade igual de ações, então realmente você tem que tomar cuidado com isso. Quinto ponto, um grande protetor da sua carteira. O ETF TLT pode ser um grande protetor em crises mundiais da sua carteira. Afinal, quando acontece alguma crise, o que os investidores fazem é fugir para o tesouro norte-americano, principalmente de longo prazo. Então a gente consegue ver que o ETF TLT se comportou descorrelacionado ao mercado de ações, por exemplo, ao longo das crises. Um exemplo muito claro disso é na última crise que tivemos lá em 2020. Enquanto um ETF que replica o mundo todo caiu basicamente 32%, o ETF TLT subiu 10% no pico da crise. Então, de fato, ele é um grande protetor da sua carteira. Bom, eu trouxe 5 pontos aqui para você analisar alguns pontos de curto, alguns pontos de médio e outros pontos de longo prazo para você conseguir definir aí se o ETF TLT cabe na sua estratégia ou não. E eu gostaria de saber de você. Você vai investir no TLT? Ele cabe na sua estratégia? Me conta aí embaixo. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, que isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo. E se você gostou e quer saber mais sobre ETFs, ter mais análises profundas como essa sobre ETF, não esquece de se inscrever. Toda semana a gente posta vídeos novos aqui no canal. A gente se vê numa próxima. Valeu!